Todos os anos eu fazia uma viagem para visitar os meus pais em Goiás. E foi durante uma viagem de volta para São Paulo que eu ouvi essa história que me emocionou. Nesse dia, subi no ônibus e percebi que ele estava bem vazio. Já imaginei uma viagem super tranquila. Do outro lado do corredor, ao lado da minha poltrona, estava sentado um casal. Os cumprimentei com um bom dia. A senhora me respondeu, bom dia, e o senhor com um sorriso e um aceno de cabeça. Me ajeitei na poltrona e a viagem seguiu em um silêncio como eu havia imaginado. E tive tempo suficiente para dormir e ler um livro. Até que olhei para o lado e o meu olhar se cruzou com o da senhora. E ela aproveitou para puxar uma conversa e começou falando o quanto a viagem estava tranquila e depois sobre o motivo da sua viagem, que foi visitar os seus pais, assim como eu estava visitando os meus pais. E foi, seguindo a conversa e quebrando todo aquele silêncio. Em um determinado momento, ela se sentiu à vontade para relatar essa história. E ela começou dizendo: eu tenho 2 filhos que ficaram em São Paulo. Eles adoram vir para Goiás passar as férias no sítio dos meus pais. Mas esse ano precisei vir antes das férias escolares deles e eles precisaram ficar com a minha sogra. Eu vou te contar o que aconteceu com meu filho quando ele tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. E, consequentemente, com toda a família. Pouco tempo depois que me casei, percebi que não conseguia engravidar. Então eu fui ao médico e descobri que não podia. Mas mesmo assim, lutei muito, tentando engravidar, até que desisti. Não vou entrar em detalhes para encurtar a conversa. Depois de algum tempo, o meu esposo e eu conversamos e resolvemos adotar uma criança. E adotamos um menino. Fomos morar no sítio com os meus pais. E quando o meu filho tinha os seus 3 anos de idade, ele começou a me dizer que ia ter uma irmãzinha. De início eu não dei importância, mas volta e meia ele dizia: mamãe, eu vou ganhar de presente uma irmãzinha. Aí eu pensei, será que ele está se sentindo sozinho? Bem, depois disso eu procurei visitar mais os meus amigos que tinham crianças da idade dele e convidá-los também para ir ao sítio com mais frequência. Foi quando um dia eu perguntei para ele: filho, por que você diz que vai ganhar uma irmãzinha de presente? Ah, mamãe, porque o papai do céu me falou que ele vai me dar de presente. Aí eu falei para ele: o papai do céu disse isso, filho? Quando o papai do céu te falou que vai te dar uma irmãzinha de presente? Quando eu vou dormir. Bem, ele disse isso porque quando estamos rezando antes de colocá-lo na cama para dormir, ele me perguntava se podia pedir presente para o papai do céu. E eu dizia que sim, mas não era todo presente que o papai do céu nos dava. Pois bem, o que ele estava pedindo todas as noites era isso, uma irmãzinha. E o que mais me deixava intrigada é que a gente não comentava sobre o fato de que eu não podia engravidar ou algo desse tipo. Cheguei a perguntar para os meus pais, para o meu esposo, mas ninguém havia comentado sobre isso. Se passou alguns meses e eu comecei a me sentir mal. De repente. E não passava. Fiquei assim por alguns dias e achei melhor ir ao médico. E fui com meu esposo. Quando fui atendida pelo médico, logo, de cara, ele suspeitou de uma gravidez. Então eu disse a ele que não poderia estar grávida e contei o que havia sido dito pelos médicos de São Paulo. Mas mesmo assim, ele pediu exames para ter certeza, já que eu não estava com os outros exames que foram feitos em São Paulo. E se desse negativo, ele pediria outros exames. Mas deu positivo. Estava grávida de algumas semanas. E em nenhum momento lembrei de tudo que o meu filho havia me dito,
seguimos para o sítio e quando chegamos, eu avistei o meu filho de longe brincando. Aí eu senti uma sensação que eu não sei explicar, porque até então era como se eu estivesse em estado de choque. O meu esposo não estava entendendo a minha reação, mas naquele momento veio tudo na minha mente de uma só vez, todas as frases do meu filho sobre a irmãzinha. Aí eu pensei, meu Deus, o Senhor usou o meu filho para me avisar sobre o presente que o Senhor estava nos enviando. E foi quando eu comecei a chorar, saí correndo e fui abraçar o meu filho e falar do nosso presente que o Papai do Céu nos enviou. E aí foi só alegria e comemoração. E hoje eu tenho em casa 2 presentes lindos que Deus nos enviou, que é o meu filhinho e a minha filhinha. Essa foi a história que ela me contou e que no final eu já estava emocionada. E isso me fez pensar que não importa quanto tempo passa ou se em algum momento você desistiu, mas se o que você deseja for algo bom para você, Deus te dará no tempo certo.